A região norte do Brasil. A região norte é uma das 5 regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1969. Com uma área de 3.853.676,948 km², a maior entre as 5 regiões, cobre 45,25% do território nacional. Se fosse um país, seria o 7º maior do mundo em área. Sua população, também de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era de 18,1 milhões de habitantes em 2018, equivalente à população do Chile. Os estados são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. População. Entre os estados integrantes da região, o mais populoso é o Pará, com 7.581.051 habitantes, enquanto que Roraima possui somente 450.479 habitantes. No norte é possível identificar diversos vazios demográficos, por isso apresenta uma população relativa de aproximadamente 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é uma realidade presente em todos os estados que compõem a região. Grande parte da população se encontra distribuída nos centros urbanos, em cerca de 500 municípios dispersos por toda a região. O povo do norte é descendente de índios, portugueses, além dos migrantes oriundos de outras regiões brasileiras, como do Sudeste e do Sul. A população da região norte segundo a cor/raça está dividida em pardos, 69,2%, brancos, 23,9%, negros, 6,2%, índios amarelos, 0,7%. Fauna. A floresta amazônica possui uma das mais ricas biodiversidades do mundo. Isso significa que nessa floresta reside uma grande variedade de seres vivos, vegetal e animal. No contexto das espécies de fauna presentes na floresta amazônica existem registros de cerca de 1.800 espécies diferentes de aves, 2.500 de peixes, 320 de mamíferos e dezenas de espécies de répteis, anfíbios e insetos. A fauna da região norte é bem diversificada, onde impera também possui antas, caetitos, primatas, capivaras e uma das maiores concentrações de aves do mundo, sobretudo, araras e papagaios. A fauna aquática rica em répteis, jacarés, tartarugas, etc., peixes como pirarucu, anfíbios como sapos rãs e pererecas e uma extraordinária reunião de artrópodes, insetos, aracnídeos, etc. Os rios da região norte, como o Araguaia, abrigam a temível sucuri. Flora. Possui também uma flora de grande valor econômico, com plantas nativas como o cacau, o açaizeiro que produz o açaí fruto de grande valor nutricional e comercial, a castanheira que produz a castanha do Pará ou do Brasil, a seringueira, a pupunha, madeiras de lei e o cupuaçu, fruto nativo da região norte e patenteado por empresa estrangeira. Inúmeras espécies de plantas com valor medicinal, que faz da região um rico banco genético. Clima. O clima da região norte engloba 2 tipos, equatorial e o tropical. Isso porque a região norte é a maior das 5 regiões do Brasil. Embora apresente mais de um tipo de clima, o clima predominante na região é o clima equatorial com elevadas temperaturas e umidade quase o ano todo. Os meses de maior índice pluviométrico são de dezembro a maio. Por sua vez, em alguns meses do ano, de junho a novembro, há um período mais seco. Culinária. A culinária é beneficiada pela riqueza de ingredientes que o bioma amazônico oferece. Como habitantes milenares da região, os índios foram os primeiros a criar modos de cozinhar típicos. Mais de 35% dos cerca de 800 mil indígenas do país residem no norte.
A influência dos costumes dessa população na culinária é facilmente notada, a começar pelos instrumentos. São pilões, potes feitos de barro, cascas de fruta, madeira ou cascos de animal, peneiras feitas de palha, entre outros utensílios típicos. Entre os ingredientes que povoam os pratos da região estão os peixes, raízes, sementes, folhas e frutos, como o cupuaçu, urucum e erva jambu. O cupuaçu é fruta típica da Amazônia brasileira, usada em sucos, vitaminas, sorvetes, além de compotas e geleias. O urucum é o fruto nativo da América tropical, tem uma semente vermelha a partir da qual são feitos temperos e corantes. A erva jambu é uma erva muito usada na culinária de toda a região, é conhecida por deixar os apreciadores com a boca dormente. Suas folhas têm uma substância levemente anestésica e que provoca a salivação. Temos também o açaí, o guaraná e o pirarucu. O açaí é o maior produtor do fruto é o estado do Pará. Na Amazônia, ele pode ser consumido com farinha de mandioca ou tapioca, mas também são feitos sucos e polpas. O guaraná é o fruto nativo da Amazônia, é usado na fabricação de refrigerantes, xaropes, sucos e pó, conhecido por ter propriedades estimulantes. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do país, também é conhecido como o bacalhau da Amazônia. A cozinha tradicional do norte do Brasil é rica em mandioca e peixe, herança dos costumes indígenas. Exemplos de comidas típicas: bolo de mandioca, pratos típicos tucupi, caldo de mandioca, maniçoba ou feijoada paraense, tacacá, caldo feito com goma de mandioca. Religião. Estes estados são dotados de grande pluralidade cultural e sincretismo religioso. A região tem diversas crenças com influência das culturas indígenas e também de imigrantes que habitaram o norte do Brasil. No universo das religiões espiritualistas, os índios influenciaram vários rituais e crenças nas tribos tradicionais da região norte do Brasil. Estas religiões são marcadas por adoração aos elementos da natureza e a deuses específicos. Nas celebrações religiosas dos índios existem diversos ritos com danças, acessórios e pinturas corporais. A diversidade religiosa é muito grande no norte do Brasil, graças à tolerância com as variadas crenças que existem no país. Danças. Alguns exemplos de danças características da região norte são: camaleão. Esta dança conta com a participação de homens e mulheres, que dançam ao som do violão, do cavaquinho e da rabeca. Os dançarinos se vestem a rigor para fazer os passos dessa dança, que recebe o nome de jornadas. Dança do maçarico. Essa dança é constituída de dançarinos em duplas, que fazem 5 movimentos durante a dança do maçarico: charola, roca-roca, repínico, maçaricado e geleia de mocoto. Os passos variam entre lentos e ligeiros e a umbigada. As músicas que embalam os dançarinos são tocadas com a ajuda da viola, tambores, rabeca e sanfonas. Desfeiteira. Essa dança é constituída de pares que dançam de forma livre e os dançarinos devem apenas passar pelo menos uma vez na frente do grupo musical. Caso a banda encerre a música no momento em que um casal estiver passando, é feita a escolha do homem ou da mulher para que declame versos. Caso ele não consiga esse feito, a pessoa será vaiada e terá que pagar uma prenda, ou seja, será desfeitado. Carimbó. O nome da dança é de origem indígena com os nomes curi, que significa pau oco, e mbó, que significa furado. Os homens devem trajar uma calça curta no estilo pescador e uma camisa que contém estampas. As mulheres utilizam uma saia rodada e com estampas, uma blusa, colares e flores presas aos cabelos. Os homens batem palmas para as dançarinas e isso é um indício de que elas estão sendo chamadas para dançar também. Em forma de roda, as mulheres balançam a saia para que ela atinja a cabeça de seu parceiro. O ato é realizado no intuito de humilhar o homem para que ele saia da dança. Marujada. A dança é uma homenagem a São Benedito e acontece em 3 ocasiões: Natal, dia de São Benedito e no dia 1º de janeiro.
Os homens e mulheres que participam recebem o nome de marujos e marujas. Eles bailam pela cidade, reproduzindo o gesto de um barco na água. As mulheres ordenam a dança e os homens participam com os instrumentos musicais, como tambores e violinos. Festas. Círio de Nazaré. A procissão que tem lugar no estado do Pará é uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré e se realiza em outubro. Milhares de fiéis caminham quilômetros de ruas enfeitadas, da Catedral de Belém até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem fica durante 15 dias. Em 2004, o Círio de Nazaré passou a constar do Registro de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Festival de Parintins. A festa, que é realizada em junho, no estado do Amazonas, tem lugar no local chamado de Bumbódromo. O festival consiste na disputa dos bois, o garantido, representado de vermelho, e o caprichoso, representado de azul. A festa tem a duração de 3 dias e conta com algumas personagens definidas, bem com regulamento e julgamento com o objetivo de definir a melhor atuação. No fim, é conhecido o boi vencedor. Segundo a lenda, um homem, pai Francisco, teria matado o melhor boi do patrão a fim de saciar o desejo da sua mulher, mãe Catirina, que estava grávida. Ao descobrir o motivo da morte do seu animal preferido, o patrão chama um padre e um pajé para reanimar o boi, o qual volta a viver. Para comemorar, é feita uma festa. Outros exemplos de festas são a Folia de Reis, a Congada e a Festa Junina. Economia. A economia da região norte baseia-se nas atividades industriais, de extrativismo vegetal e mineral, inclusive de petróleo e gás natural, e agricultura, além das atividades turísticas. O extrativismo mineral, a agropecuária, a industrialização, Zona Franca de Manaus, e extrativismo vegetal, são atividades econômicas da região norte. Comércio e indústrias. Dentre todas as regiões brasileiras, a norte é a menos desenvolvida industrialmente. Há várias décadas a região tem suas atividades econômicas vinculadas aos setores com pouca aplicação tecnológica e que atuam nos ramos agroindustriais que produzem alimentos, têxtil, couro, borracha, etc. Apesar disso, no final do século passado essa região começou a desenvolver, na Amazônia Oriental, atividades como mineração e metalurgia foram as que mais cresceram. Já na Amazônia Ocidental o desenvolvimento ocorreu na indústria, sobretudo de eletroeletrônica. Na parte oriental as mudanças ocorreram em decorrência da extração mineral na Serra dos Carajás e de Oriximiná, além da proximidade com a usina hidrelétrica de Tucuruí e a instalação do complexo metalúrgico do alumínio nas proximidades de Belém. Na parte ocidental o desenvolvimento industrial aconteceu principalmente a partir de 1967, com a criação da Zona Franca de Manaus. Esse centro industrial atraiu empresas incentivadas por uma série de benefícios de ordem tributária, além de isenção de taxa de importação para componentes.